Vamos falar um pouquinho da Argentina. Argentina. Muito bem. Ontem, Javier Milei tomou posse como presidente da Argentina. E em seu primeiro decreto como chefe de Estado, ele já oficializou a redução pela metade dos ministérios do seu governo. Olha só que legal. De 18 para 9, que nem aqui. Milei confirmou que dos 9 ministérios, 2 serão caracterizados como superministérios. O da infraestrutura unificará transporte, obras públicas, mineração, energia e comunicações, enquanto o de capital humano contemplará desenvolvimento social, trabalho e educação. Em seu primeiro discurso como presidente da Argentina, Javier Milei disse que não tem dinheiro nos cofres públicos e que decisões difíceis terão que ser tomadas nas próximas semanas para recuperar a economia. Abre aspas, esta será a última bebida ruim para iniciar a reconstrução. Não há alternativa ao ajustamento e ao choque. Haverá um impacto negativo na atividade, no emprego, no número de pessoas pobres e indígenas. Haverá estagnação, mas não será muito diferente dos últimos 12 anos. Acácio Miranda, depois o Renato Monteiro. Acácio Miranda, professor de Relações Internacionais. É uma dúvida que eu tenho. Por que todo governo de esquerda não tem a menor preocupação com o déficit fiscal, não toma decisões que são antipáticas, não tem responsabilidade na condução da economia, isso de maneira geral, e não se preocupa com déficit fiscal? Tem que vir alguém de direita para fazer o serviço antipático, consertar a economia, para depois a esquerda se eleger demagogicamente em cima do trabalho feito. Ou seja, não existe cura sem remédio ruim. Só que enquanto está sentindo o gosto amargo do remédio, volta alguém que te implantou a doença e quer retomar o governo. Qual a sua avaliação sobre a responsabilidade fiscal dos governos de direita e uma certa tendência dos governos de esquerda ao dane-se, para não dizer outra coisa? É verdade, né, Capês? Eu quero ouvir primeiro meu querido professor Acácio Miranda. Eu acho que o discurso ontem do Milei é muito representativo. Ele foi bastante direto e bastante pedagógico nas suas ponderações. Ele disse que a Argentina enfrenta uma crise por conta dos excessos nas últimas décadas. Ele disse que a Argentina enfrenta uma crise econômica por conta da má condução, especialmente por conta do excesso de medidas sociais, por vezes meramente eleitoreiras e não necessárias, e para que todos estes aspectos econômicos sejam consertados, há a necessidade de se tomar um remédio amargo. Então ele foi bastante direto e, repito, bastante pedagógico, bastante verdadeiro. Quem olha a Argentina, mesmo que superficialmente, percebe: a Argentina enfrenta a maior crise da sua história. E a única solução na Argentina nesse momento é uma solução corajosa, onde todos estes benefícios sejam cortados e os aspectos econômicos, o déficit fiscal que o PP tanto ama, principalmente, seja zerado. A partir daí, seja retomado o desenvolvimento efetivo e o crescimento efetivo. Falácias, populismo não mais resolverão a situação da Argentina. E o Milei, não sei se dará certo ou não, é importante que se frise, mas ele indica que este caminho amargo e torturoso é o único possível. Meu querido Felipe Monteiro, que ficou tão irritado com a minha fala que eu vou ter que pedir licença ao Renato Monteiro para dar a palavra a ele primeiro. Você comparando a economia da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, dos Estados Unidos com a da União Soviética, da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, da China agrícola de Mao Tse-tung para a China capitalista de Estado de Xi Jinping, de Taiwan e Hong Kong com as antigas ilhas ali colonizadas pela Inglaterra e que passaram a ter um regime de esquerda. Analisando todas essas economias, você consegue ver
alguma administração comunista, alguma administração de esquerda, alguma administração estatizante que tenha dado certo? Tem algum governo de esquerda que você pode apontar preocupado com déficit fiscal, em gastar menos do que arrecada? A palavra é sua. Não, primeiro que é uma falsa equivalência, né? Você querer comparar países que tinham a economia planificada, que eram socialistas, com países capitalistas. Isso não existe. Mas você pode comparar, por exemplo, o Chile da Bachelet com o Paraguai. O Chile da Bachelet, que é de esquerda, é muito melhor que o Paraguai, que era um governo de direita. Você pode comparar, por exemplo, países nórdicos que têm uma política social-democrata, né? Dinamarca, Noruega, que são países de esquerda, junto com países sul-americanos que são de direita, com a economia muito pior. Ou seja, não cabe você generalizar, falar que países que têm uma política de esquerda são piores na economia do que países de direita. Isso não é verdade, é uma falsa equivalência, né? Não tem nenhum sentido isso, né? E é bom lembrar, voltando um pouquinho para o Milei, que é o nosso papo, o Capês, o Milei, ele fez um discurso completamente tecnocrata, frio, né? Falou que a população da Argentina, nos próximos 2 anos, iria viver numa recessão com o aumento da inflação. Então, na minha opinião, Capês, o Milei, ele já está antevendo o fracasso do governo dele. Porque não há nenhum país do mundo que usa a cartilha neoliberal que prospere. Muito bem. Meu querido Emerson Tawil, estou lendo aqui, buscando auxílio no Google, porque às vezes o professor Felipe Monteiro me coloca em situações difíceis, como de dizer que os países escandinavos são regimes socialistas. Eu fiquei preocupado. Social-democrata. São Foi socialistas. Foi o termo que eu usei. Porque aqui está dizendo, longe de serem socialistas, que são regimes de esquerda, os países nórdicos possuem uma economia capitalista de livre mercado, com a maior parte da economia privada, enorme liberdade para empreender e trabalhar, mercados de trabalho muito flexíveis e grande abertura econômica. E os direitos de propriedade são a base do capitalismo. Você, Emerson Tawil, é a favor da abolição da propriedade privada? Ou você é a favor de uma elite burocrática comandando a economia? Você é a favor da apropriação pelo Estado dos meios de produção? Você é a favor da luta de classes e a ditadura do proletariado? Enfim, você é a favor do que a esquerda fez e emporcalhou a Argentina, ou você tem esperança no Javier Milei? Olha, se acende a chama da esperança com Javier Milei. Sem dúvida, terá um desafio muito grande. Assume uma economia 3 vezes maior do que os seus antecessores, né? Encontra com 142% a inflação, está em frangalhos e me diz muita audácia e imposição por parte de Milei em assumir um país nessas condições. O que remonta aqui a meu pensamento, caro Capeça, é justamente esse filme que nós vimos aqui no Brasil. E será que depois das contas organizadas, a casa arrumada, será entregue novamente às mãos alheias, como foi feito aqui, sob a nossa ótica, sem dúvida alguma? Javier Milei tem um desafio muito grande, né? Não tem como se organizar, já demonstra um certo compromisso com a verdade, principalmente com o dinheiro público, por reduzir os ministérios. Ali, naquela penada que a gente fala, ele já traz ali uma responsabilidade, ainda que muito prematura, mas terá um desafio enorme para colocar a casa em dia. Não será fácil da noite para o dia mesmo, mas a gente torce para que a Argentina consiga se reorganizar através de Javier Milei. Querido professor Renato Monteiro e Renato Ribeiro, porque você está conversando tanto. Ali, telespectador. Eles estão trocando o bilhetinho. Monteiro e o Renato Ribeiro estão falando tanto que já estão virando um só debatedor. Não tem nada disso. Então, eu passo a palavra para você, meu querido Renato Ribeiro, e eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Você acha que o peronismo foi algo positivo para a economia e o desenvolvimento argentino? E como você vê agora a participação de Javier Milei? Você está otimista com relação ao Javier Milei ou você está pessimista? E o Felipe Monteiro, fique à vontade. Vamos lá, Capês, esse assunto da Argentina. Primeiro que eu conheço bem a Argentina, morei na Argentina em 2009,
estudei lá na Universidade de Buenos Aires e acompanhei de perto essas eleições na condição de observador internacional das eleições. Então, eu estive como observador, representando, evidentemente, os brasileiros, acompanhando de perto a apuração e todo o sistema eleitoral. E eu acho que o Acácio aqui foi muito feliz na utilização da palavra excesso. E excesso é aquilo que pauta a política argentina nos últimos 40 anos. Excesso. Sempre excesso, sempre eles vão um tom a mais, um drible a mais. E quando é um drible a mais, se fosse o drible lá do Messi, tudo bem, mas não é o caso. O governo que iniciou do Fernandes e já terminou, já vinha de uma crise com Macri, então o modelo econômico também mais dito de direita teve problemas, e teve problemas por quê? Porque abriu uma economia para uma indústria argentina já capenga que não era capaz de competir internacionalmente com essa competição internacional, sobretudo de produtos chineses, americanos, que vinham em melhor qualidade e menor preço. Daí entra o Fernandes e a crise se acentua. O que fez o peronismo? Apresenta nessa crise, que é substancial, o pior nome que eles tinham, que era o Massa, que era justamente o ministro da Economia, da pior pasta, do pior problema argentino. Eles levam o pior candidato. E eu observei lá que havia, sim, uma série de candidatos mais ao centro, mais moderados, mais na centro-esquerda, mais na centro-direita. E o que faz o povo argentino? Fica entre o Massa, que era o pior do peronismo, e o sujeito que se aconselha com o cachorro falecido, que é o Milei. É isso que nós estamos tratando. O Milei é o sujeito que se aconselha por meio de psicografia do cachorro falecido. É o sujeito que não conseguiu passar o psicotécnico, porque lá existe esse exame psicotécnico para estagiário do Banco Central. E esse senhor hoje é o presidente da Argentina. Eu espero, e eu tenho muita fé no povo argentino, eu espero que dê muito certo. Eu quero que dê muito certo, mas é difícil de acreditar que dará certo. E digo mais, essa história, vamos criar e vamos cortar ministério. É tudo jogo de cena. Não dá para... Ele cortou o Ministério da Educação. Ele cortou os ministérios lá, as universidades são públicas, especialmente, eu estudei na Universidade de Buenos Aires e sei como é que é. Daí ele cria um super ministério com um monte de secretaria, só muda o nome e vai dizer na imprensa, olha, eu cortei. Não cortou nada, não cortou coisa nenhuma. Só que daí, em vez de ser ministro, a pessoa que estará à frente da educação, por exemplo, será o secretário da educação. E coisa nesse sentido. Eu fico muito receoso com o futuro da Argentina. Infelizmente, o peronismo apresentou o que pior tinha de alternativa. E quando nós temos, e a história do mundo, não é só a história da Argentina, na história do mundo, quando você tem crise aguda, quando tem crise de representatividade, quando o povo deixa de acreditar nos políticos tradicionais, vêm essas figuras exóticas e essas figuras vencem as eleições. Isso na história do mundo. Aconteceu isso na Ucrânia com um comediante. A Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo. Quando a população não acreditava mais, vem o Volodymyr Zelensky. Quando a Alemanha não acreditava mais, veio um maluco chamado Hitler e o pessoal falava, olha, não é bem assim. A Argentina é governada por um sujeito que se aconselha com um cachorro falecido. Esse é o Milei. Não façam grandes expectativas em relação a ele. Eu vejo até com muita cautela a direita brasileira, algumas figuras importantes da política brasileira, especialmente o ex-presidente, pegando carona. Uma coisa é participar da posse, uma coisa é a festa, outra coisa é o dia seguinte. O dia seguinte da Argentina, e é o dia de hoje, com certeza vai ser um dia muito difícil, sobretudo guiado pelo sujeito que se aconselha pelo cachorro falecido. Pessoal, então, pelo visto, se o Milei se aconselha pelo cachorro falecido, imagine com quem que se aconselhava o kirchnerismo, né? Deve ser provavelmente com o ladrão do cachorro. Agora, quem que tá falando... Mas olha o Milei aqui, dá uma olhada. Essa cena, o prestígio do Milei na Argentina, que você falou. Olha o prestígio do Milei.
Não é o Milei? É o Milei, não é o Milei? Agora, que está sendo consagrado, que acabou de ganhar a eleição, que está sendo ovacionado, Javier Milei. Não, a produção me avisa que é Jair Bolsonaro. É Jair Bolsonaro e não Javier Milei que está sendo ovacionado. Eu fui induzido a erro, porque as bandeiras haviam um estado de excitação tamanho que me pareceu que era o próprio Javier Milei que tinha ganho as eleições. Mas, de qualquer maneira, fica aí. E nós temos duas possibilidades, então. São ou peronismo, kirchnerismo. Como é que chama esse último presidente da Argentina? Eu já esqueci o nome dele. Alberto Fernandes. Não vou falar fernandismo, porque o albertismo. Então, agora, o Javier Milei, pelo menos, ele tem uma visão que coincide com as práticas mais modernas de gestão. Ou seja, a visão Estado pequeno, Estado menor, privatização. Eu penso assim. De qualquer maneira, ficam aí. Vocês... Agora, Capês, eu vou lembrar o seguinte, né? Você que falou que o Milei ele é responsável por prática da direita, a primeira medida que o Milei fez foi editar um decreto, revogando o decreto anterior do governo do Fernandes, né, que impedia nepotismo 2018. Na Argentina. Ou seja, a primeira medida do Milei como cara da direita foi voltar o nepotismo na Argentina, e ele nomeou a irmã dele como secretária-geral da Presidência da República. É o velho cabidão. É o cabidão. Olha lá, a prática da direita que o Capês elogiou aqui. Só uma informação. Para cargos de primeiro escalão, não vale a lei do nepotismo. Inclusive aqui no Brasil, decisão do Supremo. Então, voltando ao nosso telespectador, só para informar, não é nepotismo nomear o parente para o cargo que o Javier Milei nomeou. Por favor. Por uma questão... Sabe qual foi o cargo que ele nomeou, Capês? Uma questão de justiça, PP. Segundo escalão, cara. É segundo escalão, secretário-geral. Uma questão de justiça. Secretário-geral foi o primeiro escalão? Ministro é o quê, ministro? Peço que o Acácio Mendes secretário-geral espera. Quando o Felipe entra em desespero, ele começa a repetir, não deixa ninguém falar. Acalmou? Errado na concepção Acalmou? De vocês, por favor, Acácio. Vamos lá. Duas questões de justiça, PP. Primeiro, o secretário-geral da Presidência da República aqui no Brasil tem status de ministro, assim como lá. Para o Brasil com a Argentina. Em segundo lugar, foi o segundo ato, PP. Foi o segundo ato. O primeiro ato foi exonerar uma série de funcionários públicos que não justificavam as suas funções. Só porque foi aí depois ato, agora tem mais força do que... É que o primeiro prova que ele trouxe uma política moderna de enxugar o Estado público. Essa narrativa é sua, Cássio, porque representou os dois projetos ao mesmo tempo. Aí você quer colocar um como primeiro que o outro para tentar... Mas você fez o raciocínio inverso. Mas não muda absolutamente nada o que eu coloquei em relação ao Milei. O que eu acho que... Quando ele faz isso, Milei, ele permite que os outros órgãos da administração pública da Argentina, o político que está lá nomeie seu parente. Ou seja, não é só o Milei nomear, não é só o Milei, Cássio. Posso falar, Pepe? Deixa eu acabar de falar. Vai. Posso falar? Pepe, vamos lá, Pepezinho. Pepezinho, vamos lá. Primeiro, ele tinha prometido desde o começo que faria um enxugamento da máquina pública. E assim o fez. Da mesma forma que toda a população argentina sabia e sempre soube, ele nunca escondeu que a sua irmã era o seu braço direito, esquerdo, e como ele não tem uma primeira-dama, a sua irmã sempre, desde o começo da campanha, a primeira entusiasta, a primeira pessoa que começou a trabalhar com ele na campanha foi a sua irmã. Então a Argentina toda sabia que ela faria parte do governo, formal ou informalmente. Ainda bem que foi formalmente, porque dá mais credibilidade à atuação dela. Do contrário, fosse uma atuação informal, talvez os argentinos fizessem um paralelo com o que se faz aqui no Brasil. Uma coisa que me preocupa realmente e me deixa um pouco incomodado, né, é que você usa, por exemplo, o que acontece no Brasil com o que acontece na Argentina. Mas no Brasil, a primeira-dama não tem cargo, Acácio. Então não dá para você comparar com o fato do Milei não ter primeira-dama na Argentina e nomear a irmã dele. São coisas completamente diferentes. Moralmente, é melhor atuar alguém que tem cargo ou que não tem? O problema, Cássio, é que essa medida não vai só liberar a irmã do Milei para assumir o cargo formalmente do governo Milei. Vai permitir que todos os políticos de todas as províncias da Argentina possam também nomear os seus parentes para cargo público.
Ou seja, a questão não é localizada só na irmã. E eu fico impressionado, Cássio, como você quer passar pano pro Milei a qualquer jeito. Dá para você elogiar determinadas políticas do Milei e criticar outras. Essa é criticável. Pepe, deixa eu só fazer uma ponderação. E eu vou fazer para o público, porque sua resposta eu já sei. É melhor a gente ter alguém influente no governo com cargo formalmente, ou é melhor que essa influência venha de alguém que exerce essa função informalmente, mesmo que todos saibam que ela, eu não citei, foi você quem citou, exerce esse papel. Retórica barata. Retórica barata. O Capês está tendo orgasmo aqui, não sei porquê. Mas a retórica é barata. Porque esse tipo de argumento, Cássio, me permite defender o nepotismo de volta no Brasil. Ou seja, se eu sou político e a minha mulher, o meu sobrinho, a minha filha exerce influência sobre mim, é muito melhor formalmente ela entrar no governo do que ficar fora do governo. Pepe, mas ou seja, a escolha que a gente teve, quando a gente resolveu criminalizar o nepotismo, é que o nepotismo tem muito mais prejuízo do que benefício. Pepe, isso que acontece. Você está usando uma narrativa, posso só fazer... É o seguinte, só uma coisa, o PP é um debatedor muito inteligente. Ele está agora centrando no aspecto do nepotismo. Vamos colocar lobista para esquecer. Vou falar lobista, vai ficar ruim para a esquerda. Vai ficar ruim para a esquerda. Então é o seguinte, ele está centrando nesse ponto para ofuscar o desastre que foi o peronismo e o kirchnerismo na Argentina. Acabaram com esse país, que era uma das maiores economias do mundo, o país mais desenvolvido, o único país em nível europeu da América Latina. Foi destruído pelo populismo e pelo peronismo. Javier Milei está trazendo uma técnica moderna de gestão que já foi aprovada e consagrada em todos os países desenvolvidos do mundo, que é o Estado menor, que é a economia pujante e a liberdade econômica. É isso que ele está fazendo. E está trazendo com transparência a sua irmã para um cargo de influência no governo, fazendo isso com transparência e dando ela um cargo de gestão. É isso que o nosso querido Cássio Miranda está falando. E você fica repetindo em cima, você não dá tempo da pessoa falar. Eu repeti em cima, deixa todo mundo falar aqui, me permite. Posso só encerrar? Pode encerrar, porque tem um problema do Maduro aí, que já tá, o Maduro está afinando já. Ô, Pepe, só um último ponto. Você fala do nepotismo, mas no Brasil o Supremo decidiu há 15 anos atrás que no primeiro escalão pode haver esse vínculo de parentesco, porque os agentes políticos estão inseridos numa questão de responsabilidade própria. E no Brasil, como na Argentina, o secretário-geral da Presidência da República é alguém de primeiro escalão. A Argentina é segundo. É alguém de primeiro escalão. Então ele não deturpou o sistema. Ele pode ter seguido até o Brasil como exemplo. Se o Milei fosse presidente do Brasil e nomeasse a irmã dele para ministro de Estado, aí eu concordo com você, mas ele está na Argentina, e na Argentina a Secretaria-Geral da Presidência é segundo escalão, não é primeiro escalão. No Brasil, seria nepotismo. Amerstóio, quer falar? O PP está certo até um ponto. Mas eu ainda prefiro essa transparência de fazer as claras do que ficar algo obscuro, como acontece em alguns países, e a gente não vai citar, em que existe o nepotismo cruzado, favorecimento de empreiteiras, desvio de dinheiro público para algumas ONGs, né? Tudo isso traz para nós essa narrativa de que pode se esconder algo muito mais nefasto atrás de uma regra do que propriamente você ser transparente. Milei traz ali, eu entendo como Cássio, que faz parte do primeiro escalão, e ele traz as claras de que a primeira-dama será a própria irmã e será seu braço direito. Eu não vejo nenhum problema nisso, porque precisa ser homem de confiança. E aqui no Brasil nós tivemos a indicação do delegado-geral da Polícia Federal, em que o STF proibiu o presidente da República. Bom, só para deixar claro, sempre a informação é prioridade. O cargo da irmã do Milei, de acordo com o jornal El Clarim, é de primeiro escalão e não segundo escalão, como diz Felipe Monteiro. Coloca a matéria. O líder da... Coloca a matéria. Se puderem, por favor, a produção, quando tiver a matéria, coloca na tela, por favor. Irmã de Maduro, irmã de Javier Milei, nomeada para cargo de primeiro escalão. São tudo truqueiro.